Olá, gente, boa noite. Vamos lá continuar nosso assunto aqui, né? Estamos na disciplina Direito Civil 2 e nosso assunto é teoria geral das obrigações, ok? E a gente já falou nas aulas passadas, eu gosto sempre de recapitular, né, o que a gente viu antes para poder a gente já ter uma base para continuar a aula de hoje. Então, a primeira coisa que a gente falou foi sobre o conceito de obrigações, né? Então, assim, o conceito de obrigações, né, trocando em miúdo, é justamente a necessidade de uma parte dar à outra aquilo que foi acordado, aquilo que foi convencionado, né? Então, assim, um conceito segundo o que nós estamos utilizando, que é o livro do professor Carlos Roberto Gonçalves, Direito Civil 1, né, que é justamente sobre a coordenação do professor Pedro Lenza, né, que temos na nossa biblioteca, tá? Ele fala justamente isso, que a obrigação é um vínculo jurídico, ou seja, uma relação, uma prestação que existe entre ambas as partes, né, que confere quem? Ao credor, que é o sujeito ativo da relação, né, o direito de exigir do devedor, né, o direito de exigir do devedor, que é o sujeito passivo, o cumprimento de determinada prestação. Tá? E complementa o conceito dizendo que corresponde a uma relação de natureza pessoal, ok? Que é relação entre pessoas, de crédito e débito, ou seja, um tem o direito de receber e o outro a obrigação de pagar. Né? De caráter transitório, ou seja, porque se extingue com o cumprimento, com o adimplemento da obrigação, né? Se alguém deve a outra parte um valor, no momento que se paga aquele valor, se extingue a obrigação, correto? Então, cujo objeto consiste numa prestação economicamente aferível, ok? Então tem que ter um valor, é algo que se quantifica. Perfeito? Nós falamos também dos elementos constitutivos da obrigação. E a gente viu que tem 3 elementos constitutivos das relações obrigacionais. O primeiro dele é um elemento subjetivo, né? O elemento subjetivo, que é justamente o que? Essa relação, esse vínculo jurídico que existe entre as partes, né? Que é algo, né, justamente o direito do credor cobrar do devedor aquilo que lhe é devido. Tá? E falamos também do vínculo objetivo ou material, né? Que é o nosso segundo elemento constitutivo da obrigação, que é justamente em relação ao objeto né, do acordo, o objeto da relação, né, obrigacional. Então, assim, se alguém comprar uma casa de uma outra pessoa, ele paga um valor, a obrigação da outra parte é lhe dar aquela casa. Então, o objeto da relação é justamente o bem, a casa, tá? Então, são 3 elementos constitutivos da relação obrigacional. O elemento subjetivo, que é o vínculo jurídico que existe, né? E o segundo, que é o elemento objetivo material, que é justamente o objeto que liga as partes numa relação obrigacional. E o terceiro, né, é o vínculo imaterial, jurídico ou imaterial, né, que alguns doutrinadores chamam de abstrato ou espiritual. Então, assim, esse vínculo jurídico, né, é justamente o que está por trás. Por exemplo, existe uma relação entre as partes e ambas têm que cumprir, né, de acordo com aquilo que determina a lei, de acordo com aquilo que se determina. Então, existe um vínculo, no momento que eu até uso esse exemplo, no momento que eu dou a minha mão, com a minha mão na parada, na beira de uma rodovia, e vem um ônibus, ele para, naquele momento que ele para, que eu aceno com a mão e ele para, e eu adentro aquele ônibus, ali naquele momento é uma formalização, né, de um vínculo jurídico, ou seja, ele tem a obrigação de me levar a um determinado local em segurança, né, e a minha contrapartida é o quê? Pagar-lhe um valor devido, tá? Então, são 3 elementos constitutivos, o subjetivo, né,
se refere justamente aos sujeitos da relação, né, credor e devedor, daquela relação jurídica. O segundo, que é o objetivo material, se refere ao objeto que liga aquelas duas partes ou mais envolvidas na relação. E o terceiro, que é o vínculo jurídico, que é o elemento imaterial, né, que alguns doutrinadores chamam de abstrato ou espiritual, que é justamente o vínculo jurídico que respalda aquela relação. Cada relação, né, no momento que ele for formalizado um contrato, um acordo, existe um vínculo a ser cumprido ali em ambas as partes, ou nas partes envolvidas, né? E a gente falou também que, né, nos sujeitos da relação, quem são esses sujeitos da relação? Tá? Então nós vimos que uma relação obrigacional, ela tem sujeito passivo e sujeito ativo da relação, né? O sujeito ativo da relação é quem? É o credor, aquele que tem algo a receber, do sujeito passivo, que é o devedor, que por sua vez tem a obrigação de dar, de pagar, de entregar, né, algo para o credor, que é o sujeito ativo da relação. Ok? A gente viu isso. Então a gente viu também que esses sujeitos da relação, eles podem ser determinados, né, ou eles podem ser determináveis. Ok? Tá, como é isso, professor? Determinado é aquilo, por exemplo, João comprou um carro de José, né? João é o credor porque ele pagou e José é o devedor porque ele tem que entregar aquele carro para João. Tá? Então os sujeitos aí são determinados. Determináveis, né? Quando o sujeito ele pode ser determinável? Né? Quando, por exemplo, vamos tomar aqui para compreensão, num termo de doação. Por exemplo, se faz uma doação, né, de um determinado imóvel, né, para a mãe, né, doa para um filho um determinado imóvel, né, para o neto, na realidade, mas aquela pessoa, aquela filha ainda não tem aquele neto, né? Então ela faz um termo de doação, dou um terreno localizado e tal, para Maria, para o filho de Maria, o primeiro filho de Maria. Maria ainda é solteira, né? Então, assim, aquele sujeito determinável. Por quê? Porque ele ainda não é definido. No momento que Maria tiver um filho, aquele filho vai ser o herdeiro, ou seja, vai ser o donatário daquele bem que lhe foi deixado, né, pela sua avó. Entendeu? Então, a parte, o sujeito passivo, no caso, vai ser determinado ainda, ou seja, vai ser aquele que vai se conhecer posteriormente. Ele ainda não é definido na relação, ok? Ele ainda não está definido. Então, diz que no sujeito, o sujeito da oração, os sujeitos da obrigação, eles podem ser determinados, ou seja, quando já se sabe quem são, ou determináveis, né? Quando eles vão se configurar ou se materializar em momento posterior na relação, tá? Então, a gente vê aqui, quem pode ser o sujeito passivo, a gente viu lá passar, quem pode ser o sujeito da relação, né? Da relação obrigacional. Então, a gente viu que o sujeito da relação obrigacional podem ser tanto passivo quanto ativo, pode ser pessoas naturais, né? Pode ser pessoas jurídicas, tá? E eles também podem ser determinados ou determináveis, a depender da situação, né? Outra coisa que a gente viu, que quem pode ser o sujeito ativo da relação obrigacional? Qualquer pessoa, né? Seja ela pessoa natural, seja ela pessoa jurídica, né? Pode ser sujeito ativo da relação. E o sujeito passivo da relação? Quem é? Quem pode ser? Então, pode ser também qualquer pessoa, né? Ou pessoa física ou jurídica, mas também que pode ser determinado ou determinável. E aqui, quando a gente falou disso, a gente citou como exemplo as obrigações próprio terreno, né? Que eu até citei para vocês, um sujeito passivo aqui no caso, como a questão de uma obrigação de pagar IPTU. Né? Por exemplo, o IPTU é uma obrigação próprio terreno. Por quê? Porque ele não está vinculado à pessoa da casa, a pessoa do proprietário de imóvel, por exemplo, ele está
atrelado ao bem, ao imóvel. Então, imaginemos que a pessoa, o proprietário, muda de estado, vai morar em outro local, né? E aluga aquela casa, ok? Então, vamos dizer que ele aluga por 5 anos. Aquele inquilino, a ele recai a obrigação de pagar o IPTU. Por quê? Porque o IPTU é uma obrigação próprio terreno. Ou seja, ele está atrelado ao bem, ele segue a coisa, tá? Ele segue a coisa, então ele é atrelado ao bem. Então, independente de quem esteja lá, dentro do bem, seja proprietário, seja um locador, seja quem for, né? E a eles incumbe a obrigação de cumprir, de pagar aquela prestação, né? Porque a obrigação está atrelada ao imóvel. Então, quem estiver nele, a este incumbe a obrigação. Essa é a obrigação próprio terreno. Perfeito? Tá? E aí a gente falou disso, falamos também, né, do sujeito ativo, falamos que pode ser pessoa jurídica, que inclusive pessoa jurídica ou entidade futura, aquela que ainda vai se constituir, né? Falamos também que os nascituros, né, também podem ser pessoas de direito, pessoas que podem configurar no polo ativo da ação. Né? O nascituro, uma criança que ainda está no ventre da mãe, é pessoa que tem direito. Né? Por exemplo, a mãe pode cobrar, né, alimentos gravídicos, ou seja, pede para a justiça para que determine que um pai, o suposto pai ainda, né, que ainda não tem um exame de comprovação, assuma a obrigação de pagar alimentos àquela criança que ainda está no ventre da mãe. Então já é um direito de quem? Do nascituro. Né? Também esse nascituro pode configurar no polo ativo da obrigação. Tá? E agora a gente chega no nosso ponto específico do objeto da relação obrigacional, que é justamente o elemento objetivo que a gente viu. Né? São 3 elementos constitutivos, que é o elemento subjetivo, que são as partes envolvidas na obrigação, né? Que é o sujeito ativo, o sujeito passivo, que é o credor e o devedor. Né? E agora nós vamos ver um pouco mais sobre o objeto da relação obrigacional, que é o segundo elemento constitutivo, da relação obrigacional. Então, o objeto da relação obrigacional, o que é? O que é esse objeto? O objeto da obrigação é sempre uma conduta do ato humano. Tá? Então, o objeto da relação é sempre uma conduta do ato humano. Como assim, professor? Então, uma conduta, por exemplo, eu posso requerer que o outro cumpra uma obrigação de dar, né? De fazer, né? De não fazer. Então, eu posso exigir de alguém uma prestação. Por exemplo, imagine que alguém está construindo um muro, né, no seu terreno, que faz limite com o meu terreno, e esse muro começa a adentrar parte do meu terreno. Né? Na hora de medir lá, ele fez uma medida adentrando o meu terreno, uma medida errada. Então, eu posso requerer que aquela pessoa ela se abstenha daquela conduta, que é uma obrigação de quê? De não fazer. Né? Ou seja, que ela deixe de fazer aquele muro. Entendeu? Porque ele está sendo construído de forma equivocada, ele está adentrando no limite de um terreno que não é do proprietário. Entendeu? Então, a obrigação, o objeto da obrigação, é uma conduta que pode ser tanto de dar, né, ou de fazer, ou não fazer. Né? Então, essa conduta, ela se divide, esse objeto ele se divide em 2 formas. Né? O objeto ele pode ser objeto imediato ou mediato da obrigação. Tá? A gente viu também que essa conduta ela pode ser uma conduta, essa prestação obrigacional, ela pode ser positiva, que é de dar e fazer, ou ela pode ser negativa, que é de não fazer. Tá? Recapitulando.
Nós estamos falando do objeto da relação obrigacional, que é o elemento objetivo da obrigação, tá? Então, esse objeto, a obrigação, é materializado através de uma conduta humana, certo? De uma conduta humana. Essa conduta ela pode ser positiva ou negativa. Quando ela é positiva, ela é uma prestação, uma obrigação de dar, de fazer, né? E quando ela é negativa, ela é uma obrigação de não fazer, correto? Então, o objeto da relação obrigacional é justamente chamado de prestação debitória, tá? O prestação debitória, que é justamente o que? A ação ou omissão que o devedor fica atrelado, ele fica adstrito, né? Então, assim, dando o direito de quem exigir? Do credor, que é o polo ativo, tá? Então, existe uma prestação quando se tem uma obrigação, seja ela positiva de dar, de fazer, ou seja ela negativa de não fazer, existe uma prestação debitória, ou seja, um débito que alguém está devendo, essa prestação debitória é justamente o quê? Uma obrigação, uma ação ou uma omissão da parte. Ou ele está agindo, construindo um muro de forma equivocada dentro do meu terreno, e eu requeiro o meu direito para que ele se abstenha de fazer aquele muro, que é uma obrigação de não fazer, ou ele, vamos imaginar aqui que o meu muro estava em construção e foi colocado uma quantidade de madeira apoiada no muro, e esse muro não resistiu e caiu. Esse muro caiu, imaginemos isso. O muro caiu, o muro que eu tinha gastado, tinha pago mão de obra, material, e o meu vizinho derrubou aquele muro. E eu posso requerer que ele cumpra uma obrigação de fazer, ele levantar novamente aquele muro, né, utilizando os mesmos materiais, a mesma qualidade com que ele foi construído, tá? Então, assim, a gente percebe que essa relação, essa prestação debitória, ela pode ser positiva, né, de dar e fazer, e pode ser negativa, de não fazer, certo? Então, qualquer que seja essa obrigação assumida pelo devedor, né, ela será submetida sempre a uma prestação, ela será equivalente a uma prestação a ser cumprida, tá? Então, exemplo aqui, de dar. Vamos pegar um exemplo de dar. Deixa eu pegar aqui o meu Código Civil para a gente poder pegar na prática para ver o que é que o Código fala. Então, vamos pegar uma obrigação de dar, por exemplo, né, uma obrigação de dar, que pode ser uma obrigação de dar coisa certa ou incerta, tá? É indeterminada quanto à quantidade. O artigo 243, ele fala nisso. Vamos aqui. 243 do Código Civil, tá? Aí fala justamente das obrigações de dar coisa incerta, tá? Ou a coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade, né? Pelo gênero ou pela quantidade. Então, assim, a coisa é incerta, tá? Imaginemos aqui, eu compro de uma pessoa, eu quero 10 sacas de feijão. 10 sacas de feijão. Entendeu? E eu fecho o negócio, fecho uma coisa, a pessoa fica obrigada, através do contrato, de entregar na minha residência 10 sacas de feijão que eu comprei. O artigo 243, ele fala justamente disso. A coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. Pelo gênero, qual é o gênero? Feijão, né? E a quantidade? 10 sacas. Então, assim, eu tenho que definir quando eu utilizo uma prestação de dar coisa incerta, né? Eu tenho que informar pelo menos o gênero e a quantidade. Então, eu compro do fornecedor, eu digo, olha, eu quero 10 sacas de feijão para entregar no endereço tal, na casa tal, no dia tal. E chega na minha casa as 10 sacas de feijão. Tá. Ela é incerta por quê? Porque eu não disse qual era a marca do feijão. Eu disse que era o feijão carioquinha, eu disse que era o feijão preto, eu disse que era o feijão do sul. Não. Mas eu tenho que definir, pelo menos, o gênero
ou seja, o que é que eu quero o produto, a coisa, que é o feijão, e a quantidade. Ok? Então, assim, qualquer que seja a obrigação assumida pelo devedor, ela tem que ficar, ela se subsume sempre em uma prestação, ou seja, uma obrigação, uma prestação que ele tem que cumprir. Então, uma obrigação de dar. Essa obrigação de dar, ela pode ser de dar coisa certa. Imagine, por exemplo, que eu compro uma saca, eu compro do fornecedor, eu quero 10 sacas de feijão preto da marca tal. Pronto. Já defini o gênero, a quantidade, né? Então, e o tipo do feijão. Se ele chegar na minha casa, eu pedir, por exemplo, 10 sacas de feijão preto, né? De feijão preto, para entregar na minha casa, tá? E aí chega na minha casa a 10 sacas do feijão carioquinha. A prestação foi cumprida? Não. Porque eu defini o quê? Uma coisa, ele tinha que cumprir uma prestação definida como algo certo. Porque eu disse o gênero, que era o feijão, a quantidade de saca e o tipo que eu queria. Né? Então eu queria 10 sacas do feijão preto. Do feijão preto. Ele entregou o gênero certo, que é o feijão, me entregou a quantidade certa, que era 10 sacas, mas me entregou o feijão carioquinha, diverso daquilo que eu queria. A prestação foi cumprida de acordo? Não. Ok? Então, coisa certa. O artigo 233, ele fala justamente da coisa certa. Vamos lá definir. Estejam sempre com o Código Civil de vocês, tá? Que a gente está sempre utilizando, indicando os artigos, tá? Que a gente vai estar estudando. Ok? Então, o artigo 233 do Código Civil fala da obrigação de dar coisa certa. Eu fecho com o fornecedor e eu digo qual o gênero, a quantidade e o tipo do produto que eu quero. Tá? Então, o artigo 233 fala disso. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Tá? Então, assim, na obrigação de dar coisa certa, ela envolve tantos acessórios. Por exemplo, eu quero 10 sacas de feijão preto, tá? A entregar no endereço tal e tal. Ok? Na hora que eu defino, então quando o fornecedor ele diz, ok, eu vou entregar, eu quero a quarta-feira eu estou lhe entregando na sua casa. Perfeito. Então, imagina, a entrega das 10 sacas do feijão preto, que era o que eu queria, né? Ela vai envolver, por exemplo, uma transportadora, né, que vem entregar na minha casa, tá? Então, essa transportadora fica sob a responsabilidade do fornecedor, tá? Então, assim, para você ter uma noção, a obrigação de dar coisa certa, ela envolve tanto uma obrigação principal, que é justamente a de me entregar 10 sacas de feijão preto na minha casa, quanto os acessórios. Por exemplo, se dessa obrigação originou uma outra obrigação, por exemplo, que foi o contratar uma transportadora para me entregar, né? Se a parte fornecedor assumir essa obrigação, então ela já se atrela à principal, que é me entregar as 10 sacas de feijão preto na minha residência. Então imagine que essa transportadora, ela vem entregar, mas ao invés de ela entregar na minha casa, ela entrega no endereço numa outra rua. A prestação foi cumprida? Não. Entendeu? Porque a obrigação ela era certa quanto o gênero, a quantidade, o tipo e o endereço, tudo definido, onde era para entregar. Se ela não foi entregue no lugar que foi acordado, foi definido o contrato, a obrigação não foi cumprida. Então ela envolve tanto o contrato principal quanto o contrato acessório. Né? Quanto algo que foi definido, uma prestação principal e uma prestação acessória. Tá? E a obrigação incerta está no artigo 243, que é justamente a coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. Tá? Eu posso não ter definido qual a marca do feijão, o tipo do feijão que eu quero. Mas se eu disse, eu tenho que definir pelo menos o gênero, eu quero feijão, produto feijão, e eu quero 10 sacos. Pelo menos isso eu tenho que definir, o gênero e a quantidade. Embora eu não tenha definido o tipo. Perfeito? Não tenha definido o endereço onde eu vou entregar e tal, mas pelo menos o gênero e a quantidade tem que definir.
Então, a prestação de dar é a primeira. A prestação de dar pode ser de coisa certa ou de coisa incerta, né? Ou indeterminada quanto à qualidade, tá? Ou seja, o tipo, né? A qualidade do produto. Tá? Eu tenho que definir pelo menos o gênero e a quantidade, embora eu não defina a qualidade. Vamos ver aqui, a segunda obrigação, ela é a de fazer, tá? Ela é de fazer, que pode ser fungível ou infungível, ok? A gente vai ver já no Código Civil, né? Aonde faz menção aonde faz menção ao artigo que fala de coisa fungível, né? Então, assim, o que é uma coisa fungível? É uma coisa possível de ser substituída, tá? Uma coisa possível de ser substituída por outra da mesma espécie, qualidade e valor, tá? Então, assim, eu compro feijão, tá? Eu compro o produto, eu quero feijão. Chega lá, o feijão, quando chega na minha casa, eu compro as 10 sacas. Dessas 10 sacas, 5 delas estão com um besourinho que furou e o feijão, aquelas 5 sacas estão estragadas. Então, aquele produto ele tem que ser fungível, ou seja, passível de substituição por outra de mesma espécie. Ok? Então, isso a fungibilidade, ela justamente essa característica de uma coisa, né? Ela tem que ser, ela pode ser substituída. Quando você ouvir falar de fungibilidade, de um produto fungível, é aquele que pode ser substituído por outro da mesma espécie, por outro da mesma qualidade. Então, das 10 sacas que eu pedi, né, de feijão preto, né, 5 vieram estragadas. Então, se 5 vieram estragadas, eu posso, por ser um produto fungível, né, ou seja, que pode ser substituído por outro da mesma espécie, eu devolvo aquelas 5 e peço para que troque. Perfeito? Tá? Então, assim, a prestação de fazer, que é a segunda que a gente vai falar, a primeira foi de dar, coisa certa e coisa incerta. A segunda é de fazer, né? De fazer, uma prestação de fazer pode ser de um produto fungível ou infungível, né? Então, assim, vamos ver aqui o que diz o artigo 247 e 249, os artigos 247 e 249 do Código Civil. Vamos lá. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele e exequível, tá? Ocorre na obrigação de indenizar. Vocês lembram o que significa a palavra indenizar? A palavra indenizar vem de indene, ou seja, voltar ao estado original. Entendeu? Voltar ao estado original. Então, incorre na obrigação de indenizar por perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exequível. Perfeito? Então, ou só por ele exequível, ou seja, aqui está falando a obrigação, a prestação, ela tinha que ser cumprida por algo que só aquele fornecedor tinha. Vamos imaginar que o feijão carioquinho, o feijão preto, só o fornecedor A tinha para entregar, outro não tinha, era só ele que poderia cumprir aquela obrigação. Ela só era exequível por ele. Só ele que tinha aquele produto, só com ele eu negociei, né? Então, assim, a obrigação, fica ele incumprido, incorre a obrigação de indenizar. Se ele não cumprir, vamos imaginar, não, mas tem outro fornecedor, alguém que pode me fornecer o mesmo produto. Aí é uma coisa. Mas imagine que só tem um fornecedor do feijão preto, né? E eu comprei só desse fornecedor. E só ele pode cumprir com essa obrigação. Se ele não cumprir, né? Aí cabe indenizar por perdas e danos, ou seja, pelo prejuízo que causou a outra parte, a não entrega daquele produto, ou o produto com problemas, com defeitos, né? Como não tenho a recorrer a outra pessoa que produza, outra pessoa que venda, ele tem que reparar, ele tem que indenizar por perdas e danos, né?
por não ter cumprido aquela prestação. Tá? Então, essa obrigação de fazer, né, de produto fungível e infungível. O 249, ele diz, se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo de indenização cabível. Quando houver, por exemplo, eu comprei 10 sacas de feijão preto, né? De feijão preto. E o fornecedor de quem eu comprei, quando ele achou que tinha as 10 sacas em estoque, chegou na hora lá, ele não tinha 10 sacas, ele só tinha 5. Entendeu? Aí ele informa, poxa, Josias, eu tinha que te mandar 10 sacas, mas eu só vi no estoque, só tenho 5. Mas eu tenho um outro fornecedor, amigo meu, que também tem o mesmo produto. Né? E eu vou pegar as outras 5, eu vou pedir para ele entregar no mesmo endereço. Então, ele vai entregar, eu entrego os 5, ele vai entregar 5, de forma que a prestação vai ser cumprida. Resolvido? Resolvido. É o mesmo produto, o mesmo gênero, a mesma quantidade, a mesma qualidade do produto. Tranquilo. Entendeu? Então, assim, quando o bem ele é fungível, ou seja, ele pode ser substituído, não tem problema. É o que diz o 249 do Código Civil. Se o fato pudesse ser executado por terceiro, ou seja, o amigo dele tinha o mesmo produto, então será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo de indenização cabível. Tá? Então, a pessoa, se ele não cumprir com a obrigação, o credor pode pedir de outra pessoa. Imagina que eu comprei as 10 sacas dele, ele só tinha 5. Ele mandou 5 para mim. E aí eu perguntei, sim, as outras 5? Aí ele falou, não tem. Eu falei, tá, não tem, mas eu comprei 10. Cadê as outras 5? Ah, não deu para entregar, eu não tenho mais no estoque e tal. Então eu vou comprar de outro fornecedor, mas eu vou executar você. O valor, o dinheiro vai sair do teu bolso, né? Porque você fechou uma obrigação comigo de me dar 10 sacas, você está me dando só 5. Eu vou comprar com outra pessoa, mas você vai pagar. É isso que diz o 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, por outra pessoa, né, será livre ao credor, ou seja, pode o credor, né, aquele que firmou a obrigação, que pagou por aquilo, mandar executá-lo à custa do devedor. Ou seja, comprar de outro, se ele tiver atraso, se ele não cumprir, né, isso eu posso comprar de uma outra pessoa, tá? E cobrar do devedor que não cumpriu com a obrigação, ok? Sem prejuízo de indenização. Eu posso pedir, inclusive, se tiver algum atraso ou algum prejuízo, eu posso pedir indenização, ainda além de pedir a prestação de um terceiro, de uma outra pessoa. Eu compro 5 sacas de feijão de outra pessoa, eu ainda posso requerer dessa pessoa que ela pague o valor que eu gastei, acrescido de um pedido de indenização. Entenderam? Ficou claro? Ok? Então, assim, a obrigação primeira, que é uma prestação positiva, que é de dar, ela pode ser de dar coisa certa ou incerta, tá? Então, coisa certa é comprar 10 sacas de feijão, né? 10 sacas de feijão carioquinha, ou 10 sacas de feijão preto. Vai vir para mim, isso é coisa certa. Eu já digo o gênero, a quantidade e a qualidade. Perfeito? Coisa incerta. Se eu não tenho coisa, se eu não defino no que eu quero só 10 sacas de feijão, eu não defino qual a marca, tá? Qual a marca do feijão, qual a qualidade daquele produto, eu tenho que definir pelo menos o gênero e a quantidade, né? Porque se eu não definir, se a coisa for incerta e for indeterminada a qualidade, quando ela é indeterminada, eu tenho que identificar pelo menos o gênero e a quantidade, tá? Então, na coisa certa, eu defino o gênero, a quantidade e a qualidade. 10 sacas de feijão carioquinho, de feijão preto, né? Se eu não puder definir uma prestação certa, eu defino uma prestação, né? Eu tenho que definir pelo menos o gênero e a quantidade. Eu quero 10 sacas de feijão, tá? Aí eu não defini se eu quero carioquinha, se eu quero preto, se eu quero do sul, né? Eu pedi que eu quero só 10 sacas de feijão. Perfeito? E a segundo tipo de obrigação, de prestação positiva é a de fazer, tá? A de fazer pode ser uma entrega,
né, de algo fungível, ou seja, algo que pode ser substituído. A gente viu no artigo 247 que se a pessoa que está obrigada a entregar algo que só ela tenha aquele produto, e se ela não cumpre, ela pode ter que indenizar por perdas e danos aquele credor, aquela pessoa que comprou e não recebeu o produto que só aquela pessoa tinha no seu estoque, por exemplo. Entendeu? E esse é o produto infungível, no caso, só ele poderia dar. Ou seja, ele não tinha como ser substituído, não tinha outra pessoa que vendia o mesmo produto. E o produto fungível está no 249 do CC, que diz: se o fato puder ser executado por terceiro, né, por terceiro, ou seja, por outra pessoa, eu compro 10 sacas, o cara me entrega só 5 sacas de feijão preto, eu vou, como ele não me entregou, ficou em atraso, para que eu não tivesse prejuízo, eu compro de um terceiro, aí eu posso cobrar daquela pessoa que ela me restitua o valor das 5 sacas, acrescido ainda de uma indenização, se caso houver algum dano, algum prejuízo. Perfeito? Tá? Então, o terceiro tipo é justamente a obrigação de não fazer. Tá? Então, eu tenho obrigações positivas de fazer, de dar e de fazer. De dar certa ou incerta, prestação certa ou incerta, e de fazer coisa fungível, de fazer, que pode ser fungível ou infungível. Ou seja, algo que pode ser substituído, né, por outro produto, da mesma qualidade, na mesma quantidade, ou algo que não pode ser substituído, que é só aquela pessoa que tem. Se outra pessoa, se ela não tiver como entregar, você vai ficar no prejuízo. E aí, se ela não entregar, você pode cobrar indenização por perdas e danos. Tá? E nós chegamos aqui na terceira tipo de obrigação, que é a obrigação negativa, que é justamente de não fazer. Né? Isso está no artigo 250, que é das obrigações de não fazer, 250 do Código Civil. Né? Que extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. Tá? Olha que interessante. Então, a obrigação de não fazer, eu dei o exemplo do muro, por exemplo. Né? A pessoa está construindo um muro e ela acabou entrando no limite do meu quintal, do meu terreno. Ela entrou numa parte que é minha, de minha propriedade. E eu ajuizo uma ação, por exemplo, com uma obrigação de não fazer, para que ele se abstenha de construir aquele muro, porque ele está adentrando o meu terreno, que ele pare com aquela obra. Tá? Então, assim, aqui o texto do artigo 250 fala justamente isso: extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato, né, que se obrigou a não praticar. Aí a pessoa imagine que ela construiu um muro, entrou no meu terreno, eu pedi para que ela se abstivesse de construir ali, mas imagine que a única forma que ela tem de fazer aquele terreno, para corrigir, por exemplo, um erro da frente do terreno, que se tirou uma parte, alguma coisa, a única forma dela corrigir é justamente entrando ali, né? Nesse momento, se ele não teve culpa, o devedor, não tem outra forma dele fazer. Por exemplo, imagine que no local onde ela vai construir aquele muro, que ela poderia construir para não entrar no terreno do vizinho, tem uma rocha embaixo do solo que não permite que se cave, se coloque ali, que se faça uma fundação ali para colocar aquele muro, e a única forma dela fazer é entrando um pouquinho no terreno do vizinho. Nesse momento, se não houver culpa por parte do devedor, né, se torne impossível abster-se do ato, ou seja, ele não tem outra coisa a fazer, né, nesse caso se extingue a obrigação. Então, a obrigação de não fazer é justamente quando alguém está fazendo algo errado, né, algo de forma que está causando dano ao credor. Nesse momento, ele pode pedir para que aquela pessoa se abstenha de fazer aquilo. Né? A pessoa está construindo uma casa, na lateral do seu terreno, construindo uma casa de altos e baixos, onde a janela do vizinho, a janela foi construída de alvenaria, e ela tira, de lá você tem uma piscina no seu quintal, onde você toma banho, né? Você toma banho de biquíni, você toma banho à vontade, né?
E aquela pessoa constrói uma casa de altos e baixos, onde a janela tira a sua privacidade. Né? Constrói uma janela que tira a sua privacidade. Né? Nesse momento, você pode pedir para aquela pessoa, ela se abstenha de construir aquilo. Né? Essa é uma situação real. Eu tenho uma casa em Belém, né, onde eu tinha uma área de banho atrás, na minha casa, e o meu vizinho construiu uma casa de 2 andares. E na parte do alto ele abriu uma janela. Né? E a gente vai ver lá na frente que o Código Civil ele fala que a pessoa que se sentir lesada por essa situação, ou perdeu sua privacidade, ela tem 1 ano e 1 dia para reclamar aquilo, sob pena de aquilo se transformar em uma servidão, que chama em algo que ela é obrigada a suportar. Né? E eu chamei a minha vizinha, eu falei para ela, vizinha, olha, ali na minha casa lá atrás eu tinha total liberdade de tomar banho, de ficar à vontade. Né? Ali atrás, agora, aquela sua janela, ela tirou a minha privacidade. Ah, não, vizinho, aquilo ali não vai ser uma janela, vai ser um local para colocar um ar-condicionado. Mas não era uma janela. Só que se eu não reclamo, né? Se eu não pedisse para que ela se abstivesse de fazer, aquilo ali ela ia tirar a minha privacidade. Então, eu reclamei dentro do prazo certo. Caso ela não cumpra, aí eu ajuizo uma ação pedindo para que ela se abstenha, ou seja, uma obrigação negativa, uma obrigação de não fazer, né? Que ela não faça aquela janela sob pena de tirar a minha privacidade. Entendeu? Então, tem 2 tipos de obrigação positiva, que é a de dar, que eu posso dar a coisa certa ou incerta, e a de fazer, que ela pode ser fungível ou infungível, ou seja, ela pode ser feita através de algo que eu posso substituir por algo que tenha a mesma quantidade, a mesma qualidade, né? Ou infungível, quando não tem uma outra forma. Imagine assim, eu vou contratar para o evento, eu vou fazer um aniversário da minha filha, eu vou contratar, por exemplo, vamos pegar aqui um cantor de nome aí, vamos pegar Roberto Carlos. Eu contrato o Roberto Carlos para vir cantar na festa de aniversário de casamento, alguma coisa do meu filho. Aí eu contrato o Roberto Carlos. Tá? No dia, a véspera do dia do aniversário, o Roberto Carlos, a assessoria dele manda uma mensagem dizendo que ele não vai poder vir. Né? Que ele teve uma intercorrência e ele não vai poder vir. Eu tenho como substituir o Roberto Carlos por outra pessoa? Se eu quero que seja cantadas as músicas, quando eu contratei o Roberto Carlos, eu contratei porque eu queria aquelas canções e tal. Eu não posso substituir o Roberto Carlos, então é algo infungível, né? Ou seja, eu queria aquela pessoa, e pelo fato dele não cumprir com a prestação dele, ele fica em mora, né? Ou seja, ele atraso, ele não cumpre, e nesse caso, tratando de algo infungível, né? Eu posso pedir a indenização por perdas e danos, tá? Então, quando for possível a substituição, eu queria no meu aniversário eu queria um grupo de pagode. Então eu defini o quê? Um gênero, né? Pagode, eu quero pagode. Eu defini que eu queria o Dilcinho, eu defini que eu queria o Ferrugem. Não, eu disse que eu queria um grupo de pagode. Então, na ausência daqueles, por algum motivo eles não vão poder participar. Se eu não vou poder participar daquele grupo, eu posso contratar um outro. Porque eu defini que eu queria o gênero, né? Que era pagode. Então, se eu definir que eu queria pagode, pode ser qualquer grupo de pagode, né? Agora, se eu digo assim, não, eu contratei porque eu quero o Dilcinho, eu quero o Ferrugem na festa de aniversário. E o Ferrugem manda, avisando, ou simplesmente não vem, né? Não cumpre com a prestação. Isso é uma obrigação infungível, porque não pode ser substituído por outra equivalente. Ok? E a última obrigação, que é a de não fazer, que é a obrigação negativa, né, ela diz respeito justamente a isso. Quando eu quero que alguém que está fazendo algo, que está me provocando um dano, quando eu quero que ele se abstenha, que ele não faça essa obrigação. Tá? Sob pena, se ele for fazer, ele vai ter que ser, vai indenizar ou vai ser obrigado a parar de fazer. Se ele fizer, ele vai ser obrigado a indenizar ou a reparar aquele dano. Correto? Tá? Então, assim, é só para a gente fechar aqui o nosso raciocínio.
ok? Tá? A gente falou aqui do objeto da relação obrigacional, né? O objeto é justamente a coisa, tá? Então se trata do elemento que a gente viu lá, do elemento constitutivo da obrigação, que é o elemento objetivo, a coisa, o objeto, tá? E a gente viu que no cumprimento da obrigação, né, essa obrigação, essa prestação, que é uma conduta humana, que ela pode ser positiva ou negativa. Positiva ela pode ser de dar, de fazer, né, de dar coisa certa, de coisa incerta, ou ela pode ser de fazer algo, né, que seja entregar algo fungível ou infungível, que pode ser substituído ou não substituído, né? E nós vimos que a terceira obrigação foi a negativa, de não fazer. E essa prestação de dar, de fazer ou de não fazer, né, ela é o objeto imediato dessa relação obrigacional. Como assim, imediato? Né? Por quê? Porque ela tem essa prestação, essa obrigação de dar, de fazer e não fazer, ela se divide tanto no objeto imediato, né, ou objeto mediato. Então, objeto imediato ou objeto mediato. O que é esse objeto imediato? É aquele próximo, direto. Como assim? Na compra e venda, por exemplo, como a gente viu, o vendedor se obriga a entregar, né? Se obriga a dar, se obriga a cumprir, a dar uma coisa alienada. Então, essa é a obrigação mediata, né? Esse é o objeto mediato da prestação obrigacional. Ao tipo de relação a que a pessoa se vincula. Qual é o tipo de obrigação? A de dar, de fazer, né? Esse é o objeto imediato, tá? Aquilo que a pessoa tem que fazer no momento. E o outro, que é o objeto mediato, é justamente o objeto da prestação propriamente dito, tá? Então a pergunta é o quê? O objeto imediato é qual? De dar, a obrigação, é justamente específico a obrigação, a prestação de dar, de fazer, de não fazer, tá? Quando você for para definir o objeto imediato, você faz a seguinte pergunta: imediato o mediato é o quê? É de dar o quê, né? O objeto imediato é aquele da prestação de dar, de fazer, de não fazer, tá? Agora, o objeto mediato, aí vem a pergunta: de dar o quê? Fazer o quê? Tá? A resposta disso é justamente o objeto imediato, de dar 10 sacas de feijão preto. Então, o feijão preto, né, as 10 sacas de feijão preto é o objeto imediato, tá? Dessa obrigação de fazer, de dar, de não fazer. Perfeito? Então, o objeto imediato é a coisa, aquilo que vai se dar, com qualidade e quantidade, ok? Então, eu comprei do meu fornecedor 10 sacas de feijão preto, correto? Qual é o objeto imediato aí? Para ele, eu sou o credor e ele é o devedor. Qual a obrigação dele? Qual a prestação dele? A obrigação dele é a obrigação de dar, perfeito? Então, isso é o objeto imediato, tá? Agora, como o objeto imediato da relação obrigacional? Dar o quê? De dar 10 sacas de feijão preto, tá? Então, eu defini aqui a quantidade, a qualidade, tá? E o gênero do objeto. Então, assim, tá? Para definir com vocês a prestação, aquela obrigação de dar, de fazer, de não fazer, que nós vimos, ela se divide em 2 tipos de objeto: objeto imediato e objeto mediato. O objeto imediato é justamente que tipo de obrigação você vai ter. É a obrigação de dar, de fazer, de não fazer. Tá? E o objeto mediato diz respeito justamente ao objeto que você vai entregar. Tá? Então, a obrigação de dar. Dar o quê? Dar 10 sacas de feijão preto. Ok? O objeto imediato é justamente a coisa, o objeto com quantidade e qualidade que você vai ter que entregar. Ou seja, aquela obrigação certa. Perfeito? Compreendido até aqui? Tá? Então, a gente vai ficar até aqui hoje, tá? E você vai ler, tá? Como fundamento dessa nossa aula,
você vai ler, já para ter em mente para a nossa próxima aula, ok? O artigo 233 e seguintes do Código Civil, tá? O artigo 247 e 249 também do Código Civil, ok? E o artigo 250 do Código Civil. 247, 249, 250 e seguintes do Código Civil, tá? Então esse vai ser o dever de casa, certo? Perfeito? Então nos encontramos na nossa próxima aula. Uma boa noite.